Olá pessoal, o vídeo de hoje eu fiz especialmente pensando num grupo específico de pessoas, que são as trabalhadoras, que são maioria no nosso mercado de trabalho, e o assunto que eu vou tratar nesse vídeo é a situação da gravidez, da gestação no quesito direito do trabalho, Então, quais são os direitos da gestante? Quando ela entra de licença, quando ela sai de licença, qual o período da licença maternidade, como fica a relação da gestante com a empresa, Essas e outras perguntas, esses e outros assuntos pertinentes ao direito do trabalho, eu vou tentar elucidar nesse vídeo para vocês, de forma que fique bem claro, bem exemplificado como acontece, como se dá e quais são os direitos, da funcionária gestante, da empregada gestante. Antes de tudo, é importante a gente tratar do assunto que é a estabilidade gestacional, Essa é uma estabilidade que foi trazida pela nossa Constituição e pela legislação trabalhista também. Então, ela protege as empregadas de uma demissão arbitrária ou sem justa causa, Nesse sentido, ela é uma estabilidade que ela é adquirida no momento da descoberta da gestação, ou seja, o dia que a empregada descobre que está grávida, até 5 meses após o seu parto, Como funciona essa estabilidade na prática? Bem, os casos mais convencionais são a das empregadas do lar e também das empregadas que trabalham em outras atividades, E têm sua CLT devidamente regularizada. Em ambos os casos, o primeiro passo, e acredito que seja um dos mais importantes, é a comunicação transparente entre o funcionário e a empresa, para que assim ambas as partes possam se planejar e chegar a um consenso de como vai se dar a licença e outras pequenas determinações, dependendo do trabalho da pessoa, que possa ser feito. Por exemplo, se às vezes a gestante tem também, além do trabalho em escritório, um trabalho em campo, como ela pode se organizar, como a empresa pode se organizar para que ela não sofra em ambientes determinados, subindo escadas, ambientes insalubres, indústrias, enfim. Cada caso é um caso e tem que ser analisado de forma individual. Mas, enfim, outro ponto importante a se observar é que hoje, na situação em que nós vivemos, de pandemia, é um pouco complexo a atuação da gestante no mercado de trabalho. Por quê? A lei que está em vigor, que trata dessa situação da gestante na pandemia, recomenda fortemente que o trabalho dela, antes executado dentro do local de trabalho mesmo, seja um escritório, seja uma indústria, seja uma empresa qualquer, ele deve ser executado em home office. O que pega um pouco nessa situação é porque alguns trabalhos, em específico, não podem ser executados em home office. Por exemplo, uma atendente de caixa de um supermercado não tem como executar o trabalho que ela fazia no ambiente de trabalho no home office. A empregada do lar também, o trabalho dela é todo praticamente na residência de uma pessoa, não tem como ela executar esse serviço do home office. Então, até o presente momento da gravação desse vídeo, não tem muito uma saída para o empregador dessa situação. A funcionária deve ser afastada em detrimento do estado gravídico, e da situação de pandemia que a gente vive, e ela não terá nenhum prejuízo quanto à remuneração. Então, discute-se um projeto de lei hoje na Câmara, mas ainda falta aprovação, para que as empregadas nessa situação que já estejam vacinadas possam retornar ao local de trabalho e que as que estejam impossibilitadas, seja por falta de vacinação ou por uma gravidez de risco, que ao invés do empregador custear essa questão do salário, que a Previdência Social possa arcar com essas despesas. Outra situação interessante é daquela empregada que se encontra em período de experiência, Inicialmente podendo ser de 30 dias ou 45 dias, estendido até o prazo máximo de 90 dias, ou seja, mais 60 dias ou mais 45 dias, a depender do contrato que foi previamente celebrado. Nessa situação, se ela descobre a gravidez enquanto nesse período de experiência, ela adquire também a estabilidade,
né? Ela não pode ser demitida de forma arbitrária ou sem justa causa por conta do seu estado gravídico. E ela também tem assegurado, né, até 5 meses após o parto a estabilidade do seu emprego. Outra situação que também gera dúvidas, né, é a questão do empregado em estágio, né? Apesar de ser estágio, também é uma relação trabalhista. Então, a empregada tem os mesmos direitos à estabilidade até 5 meses após o parto, né? Outro ponto, né, a ser levantado é a questão do emprego com prazo determinado, o contrato de trabalho com prazo determinado. Recentemente, num julgado do TST, foi indeferida a questão da estabilidade estacional nessa situação, porque os ministros entendem, né, a doutrina majoritária, digamos assim, entende que a estabilidade estacional ela deve alcançar aqueles contratos por prazo indeterminado em que também sirvam para proteger as empregadas de dispensas arbitrárias ou sem justa causa, o que não é o caso do contrato de trabalho por prazo determinado, onde assim que é celebrado esse contrato, a pessoa já sabe quando acaba, ou seja, não é uma dispensa imotivada, é simplesmente o encerramento de um contrato de trabalho. Então, entendeu a corte que não é devida a estabilidade estacional nesses casos. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, deixa um comentário, compartilhe com seus amigos, principalmente se você conhece alguém que está gestante, está trabalhando, não está familiarizado com todos os direitos que possui nessa fase tão específica. Manda esse vídeo para ela, já compartilhe e dá aquela força para o canal. E vou deixar aqui no primeiro link da descrição as minhas redes sociais. Lá vai ter uma postagem específica. Vai lá, deixa um comentário, deixa a sua dúvida. Se ficou algo que você não entendeu desse vídeo, pode deixar lá, que no próximo vídeo eu vou responder com certeza, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.